Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Júlio Motim Neto, CEO do Grupo Panvel, um dos principais ecossistemas de saúde e bem-estar do varejo farmacêutico do Brasil. Eu converso também com o Fernando Macedo, primeiro dermatologista no país a ter especialização em tratamentos a laser no país e hoje é sócio fundador da Human Clinic. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E vamos para o varejo farmacêutico, porque ele tem 28 anos de atuação na mesma empresa e desde 2016 virou CEO da Panvel, fundada em 1973, aliás, o mesmo ano de nascimento dele, e símbolo de farmácia no sul do Brasil. Nós vamos conversar neste bloco com Júlio Motim Neto, CEO da Panvel, um dos maiores grupos de farmácias do país. Júlio, obrigado pela presença aqui no estúdio, diretamente de Porto Alegre, veio especialmente aqui para participar do Show Business. E eu queria já imediatamente falar que nos últimos tempos, nos últimos anos, né, a Panvel tem expandido a operação física, né, de uma maneira, posso chamar até de uma maneira agressiva. Sim. Né? Vocês têm aí lançado 60 lojas por ano nos estados do Sul e também em São Paulo. Quais os planos para 2025? Bom, Bruno, em primeiro lugar, satisfação imensa estar aqui. Como eu te comentei antes, faço parte da audiência da Jovem Pan, né? Admiro muito o trabalho de vocês, é um prazer enorme. Bom, de fato, a Panvel vem crescendo, né? A partir de 2020, nós fizemos um follow-on no mercado, né? Se fez uma captação no mercado de ações, era uma época onde o juro estava em 2%, então uma época super propícia para se ir a mercado. Se captou 1 bilhão e 100 milhões de reais na época. Metade disso foi primária e metade secundária, né? Ou seja, para os sócios e para o caixa da empresa. E a partir dali a gente tomou a decisão de que era hora de crescer. Por que era hora de crescer? Porque nós já tínhamos uma participação importante em Santa Catarina, nós já tínhamos uma participação importante no Paraná também, então a marca já estava formada, né? E uma das coisas mais difíceis no varejo é você ter uma marca relevante, então nós tínhamos uma marca relevante e tomamos a decisão de crescer mais rápido. Então já é o 4º ano seguido que nós inauguramos 60 lojas por ano, né? Isso é praticamente mais do que uma loja por semana, porque são 48 semanas no ano. E vem dando muito certo, né? Para você ter uma ideia, a empresa tinha até 2020 um KGR, que é o composto de crescimento anual, mais ou menos em 13%, 14%, e passamos a crescer a partir de 2020 17,5%. Né? É uma empresa que deve fechar o ano de 2024 com 5 bilhões e 200 de faturamento, e a gente está mirando já o ano que vem perto dos seus 6 bilhões. Então, uma expansão que deu muito certo, né? Teve uma adesão muito grande dos consumidores, acho que muito em função dessa marca que já existia, né? E os números estão aí para comprovar, né? E eu acho que ela parte de um princípio importante do segmento farma, que é quando você expande para outros estados, você manter a sua base, né, onde você é forte.
Isso é importante, porque não adianta ficar espalhando muita loja pelo Brasil, porque o setor farma é um setor altamente que tem muito a ver com conveniência, né? As pessoas gostam de ir na farmácia próxima à sua casa. Agora você está falando de a gente está falando de expansão aí de lojas, né? São 60 lojas por ano, uma por semana, né? Que você mais de uma por semana. Mais de uma por semana, como você bem destacou. Agora, em 2025, com os juros subindo no Brasil, vocês vão manter esse ritmo? Nós vamos manter o ritmo. O nosso plano era aumentar, né? Porque nós tivemos ótimos resultados. Para você ter uma ideia, no terceiro TRI agora de 24, a gente publicou, apesar de toda a enchente que nós tivemos no segundo TRI, né? Que foi difícil no Rio Grande do Sul, não em Santa Catarina e Paraná, mas no Rio Grande do Sul foi complicado. Nós publicamos um crescimento de 17,5%, nós publicamos um crescimento de EBITDA de 35%, e nós publicamos um crescimento de LAIR de mais de 30% também. Então, era hora de acelerar, né? Até porque as lojas que vêm abrindo, vêm maturando de uma forma muito rápida, né? Elas atingem praticamente o seu ápice de venda em torno de 3 anos e tem um ROI muito rápido também. O retorno sobre o investimento ele gira em torno de 4 anos. Agora, como os juros mudou, como a situação macroeconômica ficou complicada, a gente resolveu manter o plano Cruzeiro e fazer o que a gente já sabe fazer, né? Que é 60 lojas por ano. Essas lojas são próprias, né? Não tem nada de franquia? Não tem franquia. Tá. Tudo loja própria. E não vem franquia por aí? Não. É difícil fazer franquia no setor farmacêutico? Eu diria que a franquia, o sucesso da franquia depende do controle da cadeia de supply chain que você tem, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil franquias de altíssimo sucesso, como o Boticário. Nós temos franquias... Alimentar, a franquia o próprio McDonald's Mundial, né? McDonald's Mundial. McDonald's faz sucesso, então, porque ele controla o produto dele. Exato. E você chega num Boticário, por exemplo, que, aliás, é uma empresa que a gente admira muito, né? E olha muito também, porque nós temos uma linha própria de produtos que, de alguma maneira, compete com o Boticário, né? São produtos que as pessoas admiram muito também. Mas são empresas que controlam, né? Você chega numa loja do Boticário e só tem produtos do Boticário, né? O segmento farma e o segmento de supermercados, ele é muito complicado, porque quando você começa a abrir franquias, esse franqueado pode comprar produto de qualquer fornecedor. Então é muito difícil você manter um nível de atendimento e um padrão de atendimento nas lojas. Ô, Júlio, você já declarou que as aberturas de lojas acompanham as mudanças aí do comportamento do consumidor. Quais são? O que deseja hoje o consumidor do setor de farmácias? Eu acho que não é o consumidor do setor de farmácias, eu diria que é o consumidor... É o consumidor como um todo. O consumidor ele vai querer duas coisas, são 3 coisas que não vão mudar daqui a 50 anos. As pessoas vão querer receber mais rápido. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, né? Então, o varejo que não se deu conta disso, ele está ficando fora de um novo comportamento, né? As pessoas não têm tanto tempo para dedicar. Então, ou a sua loja precisa, de alguma maneira, estar muito perto da casa da pessoa, ou o seu e-commerce precisa entregar muito rápido. O consumidor quer ser tratado como único também, porque o volume de informações que ele deixa em qualquer varejo hoje, ou em qualquer operação, é um volume de informações muito grande. Então, ele espera que o varejista reconheça ele e trate ele e simplifique a vida dele, né? Por exemplo, na Panvel, hoje você não precisa ter nota fiscal para trocar um produto, né? A gente tem todo o registro do consumidor, o consumidor vai lá... Só falar o CPF, nosso atendente vai lá, vê a data que comprou e faz a troca do produto, né? Então, a gente precisa usar essas informações para facilitar a vida do consumidor. Evita a burocracia, quer dizer. Usar as informações também para lembrar, por exemplo, do consumidor que ele está... o medicamento dele está acabando, é uma funcionalidade que funciona muito bem. A gente lembra o consumidor também de algum produto que ele consome que baixou de preço. Isso mostra respeito pelo consumidor, né? Então, o consumidor é um consumidor que exige respeito e é um consumidor que quer ver valor, né? Então, não quer pagar mais caro. São 3 coisas, né? Ser tratado como único, receber rápido e pagar mais barato.
é algo que daqui a 50 anos vai continuar tudo igual. Então, o que a gente precisa fazer? Usar todas as tecnologias possíveis para mudar a empresa de forma que a gente entregue isso e continue relevante na vida de cada consumidor. Falando em tecnologia, a inteligência artificial entrou com tudo no setor de varejo? Como é que ela tem sido, como é que ela tem atingido vocês? Bom, a inteligência artificial, na minha opinião, ela se divide antes de 2022 e depois de 2022. Em 2022 foi o lançamento do ChatGPT, que foi no finalzinho, ali em novembro. Isso muda tudo completamente, né? No momento que a gente tem uma máquina com inteligência humana, que conversa com a gente, que interage com a gente, isso muda completamente o jogo. Eu estive agora recentemente, há poucos meses atrás, no Vale do Silício, numa missão do Instituto Caldeira, que aliás eu faço parte do Conselho de Administração, exatamente focada em olhar para a inteligência artificial. Desde o ano passado nós montamos uma área de dados de inteligência artificial dentro da empresa e a gente encara isso como uma mudança praticamente irreversível, né? Ela vai vir e ela vai fazer duas coisas. Ela vai aumentar muito a produtividade das empresas, vai aumentar muito a produtividade, coisas que demoravam muito vão demorar menos, coisas que precisavam de um volume grande de pessoas, vai precisar de menos pessoas e vai melhorar muito também o atendimento ao consumidor, né? E nesse foco do atendimento ao consumidor, a gente foi rápido, desenvolvemos dentro de casa o que a gente chama de Sofia. Um dos maiores problemas do setor farmacêutico é o alto turnover. A gente tem um volume grande de pessoas, como é primeiro emprego, né, que chega dentro da loja e é uma experiência complicada, né? Você chegar no balcão da farmácia, vem uma pessoa que você nunca viu na vida, mal-humorada porque comprar medicamento ninguém gosta, pede um produto que você nunca ouviu na vida também, Sim. Pergunta se aquele produto dá para tomar com um determinado produto, não tem nem ideia, né? O que a gente fez? A gente criou um modelo de LLM, que é o Large Language Model, que é o mesmo modelo que o ChatGPT usa, desenvolvemos dentro de casa. E a Sofia hoje ela está presente em todas as lojas da Panvel e ela é consultada por todos os 10 mil... Mas a Sofia eu chego dentro da sua farmácia, eu sou atendido pela Sofia máquina, então. Você é atendido pelo ser humano. Pelo ser humano que ele encaminha... Que ele é potencializado pela Sofia. Eu acho que o primeiro caminho da inteligência artificial vai ser isso. Vai ser potencializar o ser humano, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que entrou para trabalhar dentro da Panvel, fazem 3 meses, não tem treinamento nenhum. A pessoa vai lá e pergunta para ela, qual é o tipo de receita que eu preciso para comprar uma Ritalina? O atendente vai lá na Sofia, pergunta, e na hora vem a resposta. Isso é ouro, né? Isso vale ouro, porque ele aumenta a qualidade do atendimento, ele diminui o estresse do funcionário, e a gente acredita muito que diminuindo o estresse do funcionário, e a gente acredita muito que a jornada do colaborador é o que facilita a jornada do consumidor, né? Aumenta muito a qualidade daquele atendimento, né? Então isso já existe na Panvel hoje. Nós inclusive fizemos alguns testes com o ChatGPT e a Sofia hoje, em termos de medicamento, em termos de atendimento em farmácia, ela é o melhor modelo de inteligência artificial do mercado. Dá para ver que você é um apaixonado por tecnologia, né? Total. Total, né? Total. Você passou boa parte da sua trajetória no marketing. Desde o início. Desde o início no marketing, né? Embora você tenha formação de economia. Eu sou economista. O que essas duas áreas aí, e que eu estou descobrindo através dessa sua participação aqui no Showbiz, que você é um apaixonado por tecnologia, porque você brilha o seu olho, você falar de inteligência artificial, de novas tecnologias, antes dessa pergunta também. O que tudo isso ajuda você quando você senta na cadeira de CEO? Vamos falar especialmente do marketing, que você durante muitos anos ocupou cargos nessa posição, nessa função e também na sua formação. Eu acho que, na minha opinião, traz uma pegada de inovação para a companhia, né? Porque o que a gente vê muito em companhias é uma carreira financeira, né? Geralmente o CFO termina virando CEO. E quando um apaixonado como eu pelo comportamento do consumidor, por tecnologia, assume essa cadeira, a organização inteira ela se adapta,
né? As pessoas que vêm trabalhar com a gente são pessoas diferentes. O comportamento das pessoas é diferente, porque eu não sou apaixonado por tecnologia, eu sou apaixonado pelo comportamento do consumidor. Eu não sou apaixonado por farmácia, eu sou apaixonado por saúde, por proporcionar saúde. Mas você Se tiver que ser através de farmácia, nós vamos continuar abrindo farmácia. Se tiver que ser através do mundo digital, através de inteligência artificial, nós vamos ir por esse caminho. Então, o foco é o cliente, o foco é o comportamento do consumidor. E é isso que eu sou apaixonado. E quando a gente tem um CEO apaixonado por isso, a organização toda, de alguma maneira, ela se contagia por isso, né? Então, eu acho que esse é o benefício. Quando a gente sai do varejo farmacêutico e vai para outros varejos, né, você vê uma outra realidade da de vocês. Você vê uma série de empresas tradicionais, fechando lojas físicas e apostando tudo no digital. A gente está falando desde o início do programa que a realidade de vocês é diferente. Vocês não param de abrir lojas pelo país, especialmente em determinadas regiões. Volto a repetir, mais de um lançamento, uma abertura de lojas por semana no Brasil. Por que o setor, por que a unidade física é tão importante para o setor? Bom, tem duas características, né? A primeira é um setor altamente regulado. Precisa ter uma farmácia para vender alguns tipos de produtos e medicamentos. Precisa ter uma receita, né? Hoje digital, mas ela tem física também, né? Os marketplaces não podem vender medicamentos, o que eu acho uma decisão correta, né? A gente olha hoje para os marketplaces e vê uma gama de produtos com origem duvidosa e com medicamento a gente não pode brincar, né? Uma outra coisa também é que a farmácia, ao longo do tempo no Brasil, ela ocupou um espaço muito importante em higiene e beleza. E esse mercado de higiene e beleza é um mercado que tem uma característica muito grande de inovação, de lançamento de produtos, né? E não tem lugar melhor para você ter contato com o lançamento de produtos do que a loja física. E tem um terceiro movimento interessante também, que eu acho que aí é uma característica do setor inteiro, tá? E não necessariamente apenas da Panvel. Esse volume de lojas, essa proximidade com o consumidor, essa digitalização que está acontecendo na Panvel, mas a gente vê que está acontecendo nos concorrentes também. A Panvel hoje tem 22% de participação de venda digital. É a maior participação do mercado, né? Isso eu ia perguntar para você. Não, mas o digital representa o quê do faturamento? 22%. 22%? 22%. É a maior participação do mercado. Não existe forma de entregar mais rápido na casa do consumidor um medicamento ou um produto de higiene e beleza que não seja através de uma farmácia. Então a farmácia virou não um passivo, como as agências bancárias viraram um passivo para o setor financeiro, mas elas viraram um ativo no mundo digital. Nós entregamos em meia hora. A gente consegue entregar na casa do consumidor em meia hora. Ninguém vai conseguir fazer isso. Então esse ponto é importante, né? E às vezes as pessoas me perguntam: você não se preocupa demais com o volume de lojas que está abrindo, não tem concorrente demais? Eu digo, eu me preocuparia mesmo se estivesse fechando farmácia. Não, sem dúvida. Enquanto continua abrindo, está tudo certo, né? É um ótimo sinal para o mercado. Qual que é o segredo de uma farmácia de sucesso? Bom, a farmácia de sucesso, a primeira coisa, ela tem que ter o que o cliente procura. Bom, tem que chegar lá e o produto tá lá na gôndola. Não tem frustração maior que você chegar com 3 produtos e só tem 2. Então esse para mim é o... Ter produto à disposição. É o job want to be done, tá? Até temos hoje algumas tecnologias, por exemplo, se o consumidor chegar numa loja da Panvel e por acaso não encontrar um terceiro produto e encontrar 2 itens que ele estava buscando, esse terceiro produto a gente consegue fazer a venda e entregar na casa dele. Nós temos o que a gente chama de prateleira infinita. Mas o primeiro papel da farmácia é esse, tá? É ter uma medicação. E eu acho que a farmácia ela vem conquistando também um posto importante de prevenção de saúde, né? Isso foi algo que foi adquirido durante a pandemia. As farmácias foram o grande local de testagem para Covid e aquilo foi um embrião do que hoje a farmácia faz, né? A gente tem hoje todos os tipos de vacinas, a gente tem teste de PSA
para controlar câncer de próstata, a gente tem perfil lipídico, nós temos uma série de exames hoje dentro da farmácia, inclusive eletrocardiograma. Tem um equipamento hoje que você coloca os 2 dedos nele e ele te dá o teu eletrocardiograma em 15 minutos dentro da farmácia. Então a tecnologia vem evoluindo, vem se tornando mais portátil. Hoje a Panvel não abre uma loja sem uma sala de atenção farmacêutica. Outro segmento que vem crescendo muito também é vitaminas. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão chegando nos 50 anos. E as pessoas estão mais preocupadas. Mas elas querem viver melhor. Tá. Não é só viver mais, é viver com mais qualidade também. Então esse setor de prevenção de vitaminas, ele entrou de outro patamar pós-pandemia. E tem a cereja do bolo, que é a cereja do bolo da Panvel. Eu não vejo em outros segmentos, em outros concorrentes dentro do mesmo segmento, mas a Panvel realmente se diferencia em beleza. Ela é a melhor farmácia para a mulher do Brasil hoje. Nós temos uma pegada de beleza que nenhuma outra farmácia tem. Nós temos um mix diferenciado e nós temos a marca própria hoje com maior penetração de participação de venda do mercado. Dá para ver que você é um bom marqueteiro, hein? Você é um bom vendedor, Júlio. Você aprendeu isso? Já veio com você? É da sua família? Um pouco dos dois, tá? O que você está fazendo nesse... O que você fez nessa resposta é puro marketing. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fiz uma apresentação em público, minha mão tremia de nervoso. Depois a gente vai pegando a tarimba, né? E vai aprendendo. Mas eu sou apaixonado pelo negócio, né? Eu acho que isso é importante, entendeu? A gente se apaixonar pelo que a gente faz. Né? Que é o mesmo brilho no olho que eu vejo em você, por exemplo. Né? Apresentando aqui o programa e vibrando com isso. Porque eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir as histórias de quem faz a economia girar, quem emprega. Vocês têm quantos funcionários hoje? Nós temos 11.500. 12.500? 11.500. 11.500. Impressionante. Gente. Agora, falando de história, vocês começaram há 51 anos como uma distribuidora de medicamentos, é isso? A empresa, a Panvel começou em 73, o mesmo ano que eu nascia. Você já revelou a sua idade. Mas já, 51. Pareço talvez um pouco mais. Não, essa nossa audiência vai falar, viu? Não parece não, vai. Mas a empresa começou um pouquinho antes, tá? Porque as duas redes que fundaram a Panvel, que foi a Panitz e foram a Velgos, daí que vem o nome Panvel, tinha uma dificuldade logística muito grande na época. Demorava muito para os produtos chegarem no Sul. No Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Sul? 3 estados? E o pedido mínimo era muito grande também. Você tinha que comprar uma caixa inteira de produto. Não existia distribuição de medicamento na época. Então, qual foi a coisa que eles montaram na época? Eles montaram um centro de estoque compartilhado. Então, foi um centro de estoque compartilhado em 1967. A partir dali, esse centro de estoque compartilhado, ele terminou virando um atacado. Porque as outras farmácias tinham o mesmo problema também. E elas batiam naquele centro de distribuição para comprar produtos. E ali começou um atacado, né? Que foi super importante para nós na época inflacionária. Década de 80, início dos anos 90, foi uma época muito inflacionária. Então o ciclo de giro de caixa naquela época era importante. O atacado, você comprava na baixa e vendia na alta. Em 30 dias girava o estoque, fazia caixa e tocava o negócio. Era um negócio muito bom. Por isso que eu digo, o varejo brasileiro efetivamente começou em 1994 com a estabilidade da economia. Era muito difícil você ter uma operação de varejo com uma inflação de 100% ao mês. Era muito difícil. Então, essa conquista que a gente teve é uma conquista que a gente não pode abrir mão, né? Então, eu acho que um dos maiores males que existe para uma economia, para a geração de emprego e para o próprio pessoa assalariada é a volta da inflação. Então, a gente precisa trabalhar de forma a prevenir que isso nunca mais aconteça. Mas, de acordo com a primeira pergunta que eu fiz no programa, né, que você vai manter a abertura de lojas para 2025, como é que é o seu estado como empresário mesmo? Você está otimista, você está realista ou você está pessimista em relação à economia brasileira? Bruno, eu confesso que eu estou um pouco pessimista, tá? Eu acho que o Brasil é um país com muita potencialidade. Eu acho que o Brasil estaria hoje vivendo um momento único, porque se você olhar a geopolítica do mundo, você tem uma Rússia
que praticamente saiu do mercado, não compra e vende para ninguém. Inclusive os russos nem cartão de crédito tem mais. Tem uma China caminhando cada vez mais para um totalitarismo, né? Então, em vez de caminhar para uma democracia, você vê caindo para um totalitarismo. Tem uma Índia indo muito bem, aliás, as empresas na Índia estão com valuation que é o dobro das empresas brasileiras. E a gente vê aqui a gente seguindo um caminho contrário, né? A gente vê a gente seguindo um caminho de inchaço da máquina pública, empresas estatais começando a dar prejuízo. A gente vê um caminho que déficit primário, um dos maiores déficits primários do Brasil, que representa 9,7% do PIB, é do Brasil, né, que compõe os gastos primários mais o pagamento com a dívida, né, com os juros. A gente vê os juros aumentando. Então, eu diria assim, não é fácil esse momento, tá? Mas não é difícil corrigir. Basta boa vontade. E a boa vontade passa por não ter um negacionismo econômico, vamos usar esse termo. Fazer a coisa certa, né? Buscar uma economia, buscar gastar menos que arrecada. Eu acho que é fácil corrigir. O Brasil é um país com muito potencial e eu acredito muito nesse potencial. O que a gente precisa é voltar ao rumo certo na economia. E como está o nosso Rio Grande do Sul em dezembro de 2024? Porque você, Júlio, como gaúcho, você comandando uma empresa gaúcha com mais de 400 lojas no Rio Grande do Sul? Mais de 400 lojas. Mais de 400 lojas no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro se comoveu este ano com a tragédia das enchentes no estado que você, inclusive, já citou aqui neste bloco. Como é que está hoje o povo gaúcho, a economia gaúcha, o dia a dia de vocês? O gaúcho é muito resiliente. Tá, isso é uma característica do povo e eu diria que o gaúcho tocou sua vida, né? Ele tá tocando, tá crescendo, tá abrindo negócio, a economia tá girando no Rio Grande do Sul. Inclusive os dados de PIB, de alguma maneira, eles mostram isso. Mas foi um momento muito difícil, Para nós foi muito difícil também. Muitas lojas foram impactadas duramente, né? A nossa sede fica em Eldorado do Sul, que é a cidade mais impactada. 95% da cidade de Eldorado ficou embaixo d'água. A nossa sede estava nos 5% que não ficou, graças a Deus. Mas a gente ficou 40 dias sem conseguir chegar até a sede. Nós tivemos 700 funcionários que perderam tudo. Nós chegamos a ter 85 lojas fechadas durante o período. Não tinha água, a cidade de Porto Alegre ficou 15 dias sem água. Nós montamos uma operação de caminhão-pipa para levar água até as lojas, para dar um mínimo de condição para as pessoas trabalharem. E eu vou te confessar assim, Bruno, a gente deixou o negócio em segundo lugar e a gente focou em ajudar as pessoas. Tá? E isso foi muito bom. Isso foi muito bom porque a gente saiu dali com um espírito de equipe, um espírito de união e de empresa, né, que nós já tínhamos, mas que a gente se deu conta que a gente tinha. Tá? E isso foi legal. A gente ajudou muita gente, a gente reconstruiu casa, tinha 15 gerentes nossos que estavam sem casa, a gente reconstruiu a casa da pessoa do zero, mobiliou a casa dessas pessoas, a gente deu Pix para vários funcionários, Vale Colchão. Então nós mobilizamos, criamos uma plataforma de solidariedade, onde os 11 mil funcionários podiam se cadastrar e se proporem a ajudar as pessoas. Foi um momento da gente exercer o nosso lado humano, né? É uma catástrofe que eu te confesso que eu não esperava passar por ela, porque a gente acabou de ter uma pandemia, né? Eu nunca imaginei que nós viríamos mas a gente termina saindo mais forte num movimento desses, né? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul vem se recuperando e vai se recuperar. Já estamos com o aeroporto de volta, que já é um ganho, né? E é isso, bola para frente, vamos tocar. Bom, falando da história aí do grupo Panvel, né, que começou como uma distribuidora de medicamentos, o seu pai é um dos fundadores, né? O meu pai é um dos fundadores. É um dos fundadores, né? Exato. Mas família, é só você que está lá dentro? Família, nós já tivemos, o meu próprio pai foi presidente durante bons anos, né? Inclusive passou a sucessão para mim desde 2016. É uma empresa que tem capital aberto desde a década de 80, né? Com um pequeno float. Na época a gente tinha um capital aberto, mas era meio fechado. A gente realmente ficou capital aberto a partir de 2020 mesmo, com
call de resultado, dando satisfações, enfim. Mas é uma empresa que sempre priorizou a meritocracia. Tá? Isso foi interessante. Inclusive, eu te diria mais, Bruno, explica muito hoje a diversidade que a gente vê na empresa. Para você ter uma ideia, hoje 70% das lideranças da companhia são mulheres, são do público feminino. Nós nunca olhamos raça, gênero, preferência sexual, é algo que a gente nunca olhou. E isso vale também para os membros da família. A gente sempre olhou para a meritocracia. Então, o principal da companhia sempre foi... A gente sempre colocou a empresa em primeiro lugar do que a família. Até porque tem uma frase do John Davis que ele fala e que eu concordo muito com ela, que ele é um fã de empresas familiares, tá? Em primeiro lugar, é importante dizer isso, ele é fã. As empresas familiares dão resultados melhores do que as empresas não familiares. Tem o olhar do dono, né? A gente vê... E o Brasil é um país feito de empresas familiares. Se você pegar os grandes grupos brasileiros, são familiares, né? Mas o fato é o seguinte, a família cresce mais rápido do que a empresa. Então, é fundamental ter governança. Né? E a gente tem governança há muito tempo, e isso eu acho que é uma característica da companhia. Mas é só você que está como família? Hoje é só eu. Hoje é só eu. Mas tivemos uma colaboração grande de pessoas importantes, de todas as famílias que foram muito importantes durante bons períodos da empresa. Ô, Júlio, eu vou fazer essa pergunta sobre a cultura da empresa ao longo desses 51 anos. É a meritocracia ou tem outras características dessa cultura de vocês? Tem uma coisa de cultura que eu acredito, tá? Porque as pessoas dizem assim, a cultura não muda. Eu tenho um pouco de dúvida nisso. Porque nós somos consumidores de cultura, mas nós somos produtores de cultura também. Então é impossível que a cultura não mude mudando as pessoas. Então a cultura ela vai evoluindo, né? Tem coisas que ficam. Por exemplo, a gente faz uma pesquisa hoje dentro da companhia e tem duas palavras que aparecem sempre em toda a pesquisa: ética e qualidade. Então, fazem parte da nossa cultura, nós não vamos mudar isso. Mas a forma que as pessoas lidam entre si é muito diferente de 20, 30 anos atrás, né? Hoje não tem mais espaço para aquele CEO que sabia tudo, que era chefe de tudo, que era um pouco arrogante, que era o dono da verdade, que dava ordem. Hoje tem espaço para inovar. E o único jeito de você inovar hoje dentro de uma companhia é você descentralizar o processo decisório. Porque a rapidez com que as coisas estão mudando, é impossível que a inovação hoje ela fique na área de inovação. A inovação hoje ela tem que acontecer em todas as áreas da empresa. Áreas, né? E o único jeito de acontecer em todas as áreas da empresa é você dar autonomia para as pessoas. E é o que as pessoas querem. Muito bem. Quem são as suas referências, viu, no mundo dos negócios, Júlio? Bom, tenho várias. Tem várias, mas seleciona aí. Várias referências. A primeira é meu pai, né, que foi uma pessoa muito importante para mim, me trouxe a disciplina que eu tenho, minha vontade de trabalhar. Eu gosto muito do Steve Jobs, pela atenção aos detalhes, e eu sou um cara muito detalhista. Quem me conhece sabe que eu sou detalhista na veia, eu consigo ver a mosca branca da loja, o que está errado ali, tá? E outros, vamos dizer assim, líderes importantes, seria injusto da minha parte citar. Tem uma pessoa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eu acho que fez um trabalho magnífico também, que é o Jorge Gerdau. Inclusive lançou um livro na semana passada também, é um orgulho para o Rio Grande do Sul, uma empresa que hoje está no mundo inteiro, né? E é uma pessoa que participa muito e tem quase 90 anos, hoje tem uma vontade de ensinar e de participar de tudo também. Mas eu acho que Steve Jobs, na verdade, é um cara que fez diferença no mundo, né? Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Júlio Motim Neto, CEO da Panvel. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes.